Um envelope pardo amassado foi jogado com força sobre a mesa de madeira velha, fazendo a xícara de café tremer. O silêncio que se seguiu foi cortante, preenchido apenas pelo som da chuva fina, batendo contra a janela de vidro daquela sala pequena. Uma mulher de postura impecável observava o objeto, enquanto a jovem à sua frente mantinha um sorriso carregado de um cinismo insuportável. Aquela era a primeira vez que as duas se encaravam sem a primeira presença do homem que as unia, e o ar parecia ter se esgotado subitamente. Meu nome é Ana Oliveira, e durante mais de 30 anos, minhas mãos foram responsáveis por devolver a esperança a centenas de famílias em mesas de cirurgia. Eu era a chefe do departamento de traumatologia do maior hospital de São Paulo. Uma mulher que aprendeu a ler as pessoas através da dor e do alívio. No entanto, naquele momento, eu não era a doutora Ana, a cirurgiã renomada cujos artigos eram lidos em conferências internacionais. Para a mulher sentada diante de mim, eu era apenas uma senhora aposentada, morando em um apartamento alugado e visivelmente humilde. Eu havia decidido me afastar da agitação dos hospitais para ocupar um cargo administrativo mais tranquilo, enquanto minha casa oficial passava por uma reforma completa, por uma ironia do destino, ou talvez por um teste que eu inconscientemente queria aplicar. Decidi não contar a ninguém sobre minha verdadeira condição financeira. Felipe, meu único filho e o orgulho da minha vida, sempre soube de tudo, mas respeitava meu desejo de viver de forma modesta naquele período de transição. O problema começou quando Felipe se apaixonou por Beatriz, uma jovem que ele descrevia como a mulher mais inteligente e vibrante que já conhecera. Quando finalmente chegou o dia do nosso primeiro jantar, eu me preparei com o carinho que apenas uma mãe pode oferecer. Preparei minha famosa torta de maçã, aquela que perfumava o corredor inteiro e trazia memórias de tempos mais simples. Eu estava usando um avental surrado e meu cabelo estava preso, de forma prática, longe do luxo que os jantares de gala do hospital exigiam. A campainha tocou e, ao abrir a porta, vi Felipe com um sorriso radiante, segurando a mão de uma mulher que parecia ter saído de uma revista de moda. Beatriz era inegavelmente bonita, mas havia algo em seu olhar que me fez recuar um passo, uma frieza calculista que ela tentava mascarar com um batom vermelho vibrante. Ela entrou no meu pequeno apartamento e, antes mesmo de me cumprimentar adequadamente, seus olhos varreram o ambiente com um julgamento implacável. Notei como ela evitou tocar no sofá de tecido simples e como franziu o nariz ao ver os armários de cozinha que, embora limpos, mostravam o desgaste do tempo. Durante o jantar, Beatriz não estava interessada em conhecer minha história ou meus valores. Suas perguntas eram como flechas direcionadas ao meu extrato bancário. Ela queria saber como eu tinha conseguido pagar as escolas caras de Felipe com um salário de secretária de hospital, como ela supunha que eu fosse. Eu respondi calmamente, inventando uma história sobre economias de toda uma vida e heranças de família, apenas para ver até onde aquela arrogância a levaria. Beatriz soltou uma risada curta, quase imperceptível, mas que carregava todo o desprezo do mundo. Ela falava sobre tecnologia, sobre investimentos em Dubai e sobre como a imagem era fundamental para o sucesso de Felipe, que agora ocupava um cargo executivo importante. Felipe, cego pelo amor, ou talvez querendo evitar um conflito, tentava suavizar as falas da noiva, mas eu via a verdade. Aquela mulher não amava meu filho pelo que ele era, mas pelo que ele representava em seu círculo social de aparências. Ela me olhava como se eu fosse um detalhe inconveniente no cenário perfeito que ela estava construindo. O jantar terminou com um abraço frio e um sorriso ensaiado que nunca chegou aos seus olhos. Nos dias que se seguiram, a tensão só aumentou. Beatriz começou a organizar o casamento de forma ditatorial, excluindo-me de cada detalhe significativo. Ela dizia que o tema seria moderno e que minha visão tradicional poderia arruinar a estética do evento. Eu ouvia tudo em silêncio, observando meu filho se tornar cada vez mais submisso às vontades de uma mulher que o tratava como um acessório de luxo. Eu sentia uma dor profunda no peito, não por ser excluída, mas por ver Felipe se afastar da essência que eu tanto lutei para cultivar nele. Eu sabia que precisava intervir, mas também entendia que, se eu simplesmente proibisse o casamento, eu seria a vilã da história. Eu precisava que ele visse, com seus próprios olhos,
a escuridão que se escondia sob aquela fachada de beleza e sofisticação. Certa tarde, Beatriz apareceu no meu apartamento sem avisar, o que já era um sinal de desrespeito total à minha privacidade. Ela não esperou que eu a convidasse para sentar e foi direto ao ponto que me deixou sem fôlego por alguns segundos. Ela abriu sua bolsa de grife e retirou o envelope que mencionei no início. Ela disse, com uma voz desprovida de qualquer emoção humana, que o casamento teria convidados influentes, figuras públicas que não poderiam ser vistas associadas a alguém do meu nível. Ela me chamou de embaraçosa, disse que minhas roupas eram inadequadas e que meu apartamento cheirava a comida de pobre. O envelope continha R$10.000, uma quantia que ela considerava uma fortuna para alguém como eu. A proposta era simples e cruel. Eu deveria inventar uma doença ou um compromisso urgente e não comparecer à cerimônia. Em troca, eu poderia usar aquele dinheiro para reformar meu buraco de moradia ou comprar algo que não me fizesse parecer uma mendiga. Senti meu sangue ferver, mas mantive a expressão neutra que aprendi a usar durante as cirurgias mais críticas. Eu olhei para o envelope e depois para ela, fingindo que estava processando aquela oferta generosa. Beatriz sorriu, achando que tinha vencido, que minha dignidade tinha um preço e que esse preço era extremamente baixo. Ela se levantou, ajeitou o casaco caro e saiu, deixando para trás o cheiro de um perfume importado que parecia sufocar o aroma da minha casa. O que ela não sabia era que meu celular estava sobre a mesa, com o gravador ligado, capturando cada palavra ofensiva, cada risada de escárnio e cada detalhe daquela tentativa de suborno emocional. Eu peguei o aparelho com as mãos trêmulas de raiva e ouvi a gravação. A voz dela ecoava no pequeno quarto, expondo uma alma podre que Felipe precisava conhecer antes que fosse tarde demais. Liguei para meu filho imediatamente, pedindo que ele viesse me encontrar. Quando ele chegou e ouviu a gravação, o silêncio que se abateu sobre nós foi mais pesado do que qualquer diagnóstico terminal que já dei. Ele ficou pálido, seus olhos se encheram de lágrimas e ele quis ir confrontar, lá na mesma hora. Mas eu o impedi. Segurei sua mão com a firmeza de quem já salvou vidas e disse que o confronto não seria naquele momento. Nós faríamos algo muito maior. Casamento, algo que revelaria a verdade de uma forma que ela nunca pudesse negar. Eu usei meus contatos, pessoas influentes que me deviam favores e amigos de longa data da comunidade médica para garantir que o evento fosse inesquecível, mas não pelos motivos que Beatriz imaginava. A remoção de um tumor chamado falsidade da vida do meu filho. O dia do casamento amanheceu com um céu limpo, mas eu sentia que uma tempestade estava prestes a desabar dentro daquele salão de festas luxuoso. Eu estava pronta para entrar naquele lugar não como a sogra pobre e humilhada, mas como a mulher que ela jamais sonhou que eu fosse. Eu vesti um traje discreto por baixo de um casaco longo, escondendo a surpresa que eu tinha reservado. Felipe estava nervoso no altar. Os convidados chegavam em seus carros importados e a música clássica preenchia o ambiente. Beatriz entrou como uma deusa, desfilando sua arrogância pelo tapete vermelho, sem imaginar que, escondida nos bastidores do sistema de som e projeção, eu estava prestes a apertar o botão que mudaria tudo. O momento da troca de votos estava chegando, e o silêncio da igreja foi subitamente interrompido por um som que não estava na programação oficial. O som que reverberou pelas paredes da catedral não era a marcha nupcial, mas sim o ruído estático de uma gravação sendo ativada. Beatriz, que desfilava com um sorriso vitorioso, congelou no meio do corredor, as mãos apertando o buquê de orquídeas brancas com tanta força que os caules começaram a vergar. Os convidados, vestidos com sedas e ternos feitos sob medida, inclinaram a cabeça em confusão, trocando olhares rápidos enquanto o sistema de som de última geração, que Beatriz fizera questão de alugar por uma fortuna, começava a projetar algo inesperado. Minha voz, firme e clara, preencheu cada canto do salão, mas não era uma mensagem de boas-vindas. Na tela gigante instalada atrás do altar, onde deveriam passar fotos românticas do casal, surgiu o espectro de uma sala de estar modesta, aquela mesma sala que Beatriz tanto desprezara semanas antes. A imagem era granulada, mas o áudio era impecável, capturando cada inflexão de voz,
cada tom de superioridade que ela achava ter enterrado sob o véu de Ronda. Eu estava sentada no banco da frente, mantendo a cabeça erguida, sentindo o peso do olhar de Felipe, que permanecia imóvel no altar como uma estátua de gesso. Ele sabia o que estava por vir, mas ver a reação da plateia era uma experiência que nenhuma preparação poderia suavizar. Beatriz girou o corpo lentamente, o rosto perdendo a cor rosada da maquiagem e assumindo um tom de cinza cadavérico, enquanto suas próprias palavras ecoavam: 10 mil reais para você não ir ao casamento. Ana, você simplesmente não combina com o ambiente. O murmúrio que se seguiu foi como uma onda quebrando contra o casco de um navio. Pessoas influentes, diretores de empresas e socialites que Beatriz tanto queria impressionar, começaram a sussurrar frases de indignação, o choque estampado em seus rostos. A mãe de Beatriz, sentada logo atrás de mim, soltou um arquejo audível, cobrindo a boca com uma mão trêmula, enquanto o pai da noiva, um homem que sempre se orgulhara da educação da filha, baixava os olhos, incapaz de encarar a multidão. Beatriz tentou sinalizar desesperadamente para os técnicos no fundo da igreja, mas eles tinham ordens estritas minhas e de Felipe para não interromper a transmissão. Ela soltou um grito abafado, uma tentativa fútil de abafar o áudio, mas o sistema de som parecia apenas aumentar de volume conforme a gravação avançava para a parte onde ela zombava do meu trabalho no hospital. Eu via o desespero em seus olhos, a máscara de perfeição derretendo para revelar uma mulher consumida pela ganância e pelo preconceito. Felipe deu um passo à frente, não para socorrê-la, mas para se distanciar da mulher que ele achava conhecer. O brilho de admiração que ele sempre tivera por Beatriz fora substituído por um vazio frio, uma compreensão dolorosa de que sua mãe fora humilhada por quem ele pretendia passar o resto da vida. Eu me levantei lentamente, sentindo todos os olhares se voltarem para mim, a sogra que deveria estar ausente, mas que agora ocupava o centro do... Beatriz tropeçou nos próprios pés, o vestido longo se tornando uma armadilha enquanto ela tentava chegar ao microfone do altar para se defender. Suas palavras saíram truncadas, uma mistura de negação e acusações histéricas, alegando que a gravação era uma montagem, uma tentativa de uma velha amargurada de destruir sua felicidade. No entanto, os fatos eram irrefutáveis, e o envelope pardo, que eu fizera questão de levar comigo, foi erguido para que todos pudessem ver a prova física de sua tentativa de suborno, mas sim depoimentos gravados nos últimos 2 dias. Apareceram rostos conhecidos de São Paulo, o diretor do hospital, o secretário de saúde, pacientes cujas vidas eu havia transformado. Eles falavam sobre a doutora Ana Oliveira, a cirurgiã que operava pro bono em comunidades carentes e que liderava pesquisas que salvaram milhares. O silêncio na igreja tornou-se absoluto, um vácuo onde apenas a verdade circulava. Beatriz olhava para a tela, depois para mim, a compreensão de que ela tentara subornar uma das mulheres mais respeitadas da medicina brasileira, atingindo-a como um golpe físico. Ela tentara comprar o silêncio de alguém cuja influência ia muito além do que sua mente superficial poderia conceber. A ironia era cruel. Ela temia que eu arruinasse sua imagem com minha pobreza fingida, mas foi sua própria arrogância que destruiu sua reputação diante de toda a elite da... Felipe pegou o microfone, sua voz tremendo levemente, mas ganhando força a cada palavra. Ele olhou diretamente para Beatriz, ignorando as lágrimas que agora borravam sua maquiagem cara. Ele disse que o casamento não poderia continuar, que a fundação de sua vida com ela fora, construída sobre mentiras e desprezo pela pessoa que ele mais amava no mundo. Ele pediu desculpas aos convidados, mas afirmou que o maior erro de sua vida seria dizer sim naquele altar. Beatriz desabou nos degraus do altar, um amontoado de seda branca e soluços desesperados, enquanto seus amigos e aliados começavam a se retirar silenciosamente, a vergonha por estarem associados a ela sendo maior do que a curiosidade. Eu caminhei até meu filho e o envolvi em um abraço, sentindo sua respiração pesada contra meu ombro. Nós tínhamos vencido a batalha, mas as cicatrizes daquele dia ainda estavam abertas e sangrando. Entretanto, enquanto nos preparávamos para sair da catedral sob o olhar atento da imprensa que começava a se aglomerar do lado de fora, Beatriz se levantou subitamente.
O desespero em seu rosto fora substituído por uma expressão de fúria cega, um brilho perigoso em seus olhos que me fez estremecer. Ela apontou o dedo trêmulo para nós, a voz saindo como um rosnado animal, prometendo que isso não terminaria ali e que ela tinha um último segredo sobre a herança de Felipe que mudaria tudo. O eco das palavras de Beatriz ainda ricocheteava pelas vigas altas da catedral quando ela soltou uma gargalhada histérica, um som dissonante que fez os poucos convidados restantes recuarem um passo. Ela arrancou o véu com um movimento brusco, desmanchando o penteado impecável, e fixou seus olhos injetados em Felipe. Você acha que é o dono do seu próprio destino? Não é, Felipe, ela sibilou, limpando o rímel que escorria pelo rosto com as costas da mão. Mas você não passa de um herdeiro de mentiras, e sua querida mãe sabe exatamente do que estou falando. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha, não por medo de qualquer crime, mas pela audácia daquela mulher em tentar distorcer o passado para salvar sua própria pele. Felipe olhou para mim, a confusão nublando seus olhos castanhos, e eu apenas apertei sua mão com mais força, mantendo minha cabeça erguida. Beatriz, exaurida de sua dignidade, avançou até a borda do altar, apontando um dedo trêmulo para os documentos que ela alegava possuir em uma pasta escondida no carro. Ela começou a gritar sobre uma suposta irregularidade na fundação do hospital e sobre como a herança que Felipe receberia estava vinculada a um segredo que eu escondia há décadas. Segundo sua versão distorcida, eu não era apenas uma cirurgiã dedicada, mas alguém que manipulava os bastidores para garantir que a fortuna da família permanecesse intocada. Os jornalistas na porta da igreja começaram a disparar flashes freneticamente, capturando cada segundo daquele colapso público que agora ganhava contornos de um thriller corporativo. Felipe soltou minha mão por um momento e caminhou até Beatriz, sua voz saindo baixa e perigosa. Chega de jogos, Beatriz, ele disse, e cada palavra parecia uma sentença definitiva. Você já destruiu sua reputação. Não tente destruir a história da minha família com suas fantasias desesperadas. Mas ela não parava. Ela continuava a vomitar acusações sobre uma conta bancária no exterior e sobre uma suposta fraude que envolvia o nome de meu falecido marido, o pai de Felipe. Eu sabia que precisava agir antes que aquela loucura tomasse proporções incontroláveis e manchasse a memória de um homem que dedicou sua vida à honestidade. Aproximei-me dos dois, sentindo o peso do meu traje discreto e a força da minha convicção. Beatriz, eu disse, e minha voz de comando, aquela que acalmava equipes inteiras em traumas de emergência, silenciou o salão. Você está falando de documentos que você roubou do escritório administrativo, documentos que você claramente não tem competência técnica para entender. Ela recuou, surpresa pelo meu tom de voz, mas logo recuperou sua postura agressiva, alegando que tinha provas de que os investimentos de Felipe eram fruto de um esquema de corrupção hospitalar. Foi nesse momento que percebi que ela tinha cruzado uma linha sem volta. Ela não estava apenas tentando me atingir, ela estava tentando destruir a carreira e o futuro profissional do homem que ela dizia amar. O egoísmo dela era tão profundo que ela preferia ver Felipe na miséria do que vê-lo livre de sua influência malévola. Pedi ao segurança do hospital, que me acompanhava discretamente, para trazer o tablet que continha o registro auditado da fundação. Enquanto os convidados observavam em silêncio absoluto, eu projetei os documentos reais na tela, mostrando que cada centavo da herança de Felipe fora auditado por órgãos internacionais e que a conta que ela mencionava era, na verdade, um fundo de caridade para cirurgias infantis. A expressão de Beatriz mudou de fúria para um pavor gelado quando ela percebeu que sua última cartada fora baseada em uma interpretação errada de documentos confidenciais que ela acessara ilegalmente. Você cometeu um crime de invasão de privacidade e calúnia, Beatriz, eu disse calmamente, enquanto os flashes dos fotógrafos continuavam a iluminar o salão. Felipe olhava para os documentos e depois para a mulher que ele quase chamara de esposa com um nojo profundo. Ele percebeu que ela não só era preconceituosa, mas também uma criminosa oportunista que estava disposta a forjar escândalos para manter o controle financeiro sobre ele. A máscara dela não apenas caiu, ela se estilhaçou em 1000 pedaços diante da elite de São Paulo. Beatriz tentou falar novamente,
mas as palavras morreram em sua garganta. Ela olhou ao redor e viu apenas rostos carregados de desprezo. Até mesmo seus amigos mais próximos tinham saído de perto do altar. O pai dela, visivelmente envelhecido pela vergonha, subiu ao altar e pegou-a pelo braço, tentando retirá-la dali antes que a polícia chegasse. Mas ela se soltou dele com um empurrão, gritando que todos se arrependeriam de ter lá subestimado, e saiu correndo pela lateral da catedral, o vestido de noiva se rasgando nas portas de madeira. Felipe sentou-se nos degraus do altar, cobrindo o rosto com as mãos. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante do trânsito de São Paulo. Eu me sentei ao lado dele, colocando meu braço sobre seus ombros. Mãe, me desculpe, ele sussurrou. A voz embargada pela dor da traição, eu quase entreguei minha vida a um monstro. Eu apenas o abracei, deixando que ele sentisse o apoio que nunca lhe faltaria, independentemente do luxo ou da simplicidade. Nós saímos da igreja pela porta dos fundos para evitar o circo mediático, mas eu sabia que as notícias já estavam em todos os portais de fofocas e economia. A história da noiva que tentou subornar a sogra cirurgiã e acabou expondo sua própria rede de mentiras era o assunto do momento. Felipe precisava de tempo para processar tudo, mas eu sabia que ele era forte. O que Beatriz não esperava era que eu já tivesse movido as peças para que ela perdesse seu cargo na empresa de tecnologia onde trabalhava, já que o CEO estava presente e vira sua falta de ética ao vivo. Nos dias que se seguiram, Beatriz tentou entrar em contato várias vezes, alternando entre ameaças de processo e pedidos de perdão desesperados. Felipe bloqueou seu número e mudou de apartamento, buscando um recomeço longe das lembranças amargas. No entanto, o que nós não sabíamos era que Beatriz, em seu delírio de vingança, tinha guardado uma cópia física de um prontuário médico antigo que ela pensava ser minha ruína profissional. Eu estava em casa, finalmente na minha residência reformada, tomando um chá e observando o jardim, quando recebi um alerta no meu computador. Um site de notícias sensacionalistas tinha acabado de publicar uma manchete bombástica sobre um erro médico fatal cometido por uma cirurgiã famosa há 30 anos. Meu coração acelerou. Eu sabia exatamente do que se tratava, mas não era o que Beatriz pensava. Era algo muito mais complexo, um segredo que eu guardara para proteger a própria vida de Felipe. E agora ele estava prestes a descobrir a verdade da pior maneira possível. A tela do notebook brilhava intensamente na penumbra da minha nova sala, refletindo a manchete que Beatriz, em seu último ato de desespero, jogara contra mim. O artigo falava sobre um erro médico fatal ocorrido há 3 décadas, envolvendo a morte de um recém-nascido sob meus cuidados. Senti o peso de 30 anos de silêncio desabarem sobre meus ombros enquanto o chá, agora esquecido, esfriava na mesa lateral. Felipe entrou na sala logo em seguida, com o celular na mão e o rosto transfigurado pela dúvida. Ele não disse uma palavra, apenas estendeu o aparelho com a notícia aberta, e eu soube que o momento de enfrentar o fantasma que protegi por tanto tempo havia chegado de forma... Olhei nos olhos do meu filho e vi o medo de que a mãe que ele idolatrava fosse na verdade uma farsa. Convidei-o a sentar, mantendo a calma que tantas vezes usei para anunciar notícias difíceis em salas de espera. Expliquei que Beatriz, em sua busca cega por vingança, havia encontrado um prontuário que fora selado pela justiça para proteger a identidade da única vítima sobrevivente daquela tragédia. O que ela chamava de erro médico foi, na verdade, uma escolha impossível feita sob pressão extrema, durante um apagão catastrófico que atingiu o hospital onde eu trabalhava no início da minha carreira. Contei a Felipe que, naquela noite, 2 crianças estavam em estado crítico e apenas um respirador manual estava disponível. Eu tive que escolher qual vida tentar salvar com minhas próprias mãos enquanto a eletricidade não voltava. O prontuário que Beatriz vazou omitia o fato de que a criança que faleceu já tinha uma malformação incompatível com a vida, algo que a auditoria da época confirmou, inocentando-me completamente. No entanto, o segredo que eu guardava não era sobre a morte, mas sobre a vida. A criança que sobreviveu graças àquela escolha difícil era o próprio Felipe, adotado por mim após sua família biológica perecer no mesmo incidente hospitalar. O silêncio que se seguiu foi cortante, preenchido apenas pelo som da chuva que começava a açoitar as janelas de vidro.
Felipe parecia ter perdido o chão, processando a informação de que seu sangue não era o meu, mas que sua vida fora comprada com o suor e a coragem da mulher que ele chamava de mãe. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou observando as luzes da cidade por um longo tempo. Eu não o pressionei. Sabia que a verdade, por mais libertadora que fosse, doía como uma incisão profunda sem anestesia. Enquanto isso, a internet fervia com o vazamento de Beatriz. Ela, escondida em algum lugar da cidade, continuava a alimentar os tabloides com informações distorcidas, tentando manchar minha reputação acadêmica e profissional. Eu sabia que precisava agir. Não por mim, mas pela integridade da história de Felipe. Liguei para meu advogado e para o antigo diretor do hospital, pedindo que preparassem os documentos originais que provavam a legalidade da adoção e a minha absolvição total no caso do suposto erro médico. A estratégia de Beatriz estava se tornando um bumerangue que atingiria seu próprio pescoço legal. Na manhã seguinte, decidi convocar uma coletiva de imprensa no auditório do hospital, onde dediquei minha vida. Felipe, após uma noite de reflexão, apareceu ao meu lado, segurando minha mão com uma firmeza que me fez chorar. Ele me disse que, independentemente da genética, eu era a única mãe que ele conhecia e que enfrentaria aquela tempestade comigo. Entramos no auditório sob o disparo frenético de dezenas de câmeras. Beatriz também estava lá, infiltrada entre os jornalistas, com um olhar de antecipação maligna, esperando o momento da minha queda definitiva. Subi ao púlpito e, em vez de me defender com termos técnicos, contei a história humana por trás daquele prontuário. Mostrei as provas da auditoria e, em seguida, apresentei os documentos de adoção que Beatriz pensava ser um crime de ocultação. Revelei que o silêncio fora mantido para preservar a infância de Felipe, para que ele crescesse sem o peso de saber que sua sobrevivência fora fruto de uma noite de terror. A plateia de jornalistas, antes ávida por sangue, começou a escrever sobre o sacrifício de uma médica e o amor incondicional de uma mãe. Tentou se levantar para gritar novas acusações. No entanto, 2 policiais, que já a monitoravam pela invasão de sistemas confidenciais, aproximaram-se e a algemaram no meio do salão. A imagem dela sendo escoltada para fora, humilhada e derrotada, foi a capa de todos os jornais no dia seguinte. Ela não só perdeu o noivo e a reputação, mas agora enfrentava penas de prisão por crimes digitais e calúnia qualificada. Após a coletiva, Felipe e eu caminhamos pelos corredores do hospital, recebendo o apoio silencioso de colegas e enfermeiros que conheciam meu caráter. Sentamos no banco do jardim onde tantas vezes descansei após turnos de 20 horas. Ele me agradeceu por ter lutado por ele, tanto naquela noite escura de 30 anos atrás, quanto agora. Sentíamos que o capítulo de Beatriz estava finalmente se fechando, deixando para trás apenas o aprendizado de que as aparências nunca sustentam uma vida construída sobre o ódio. Entretanto, enquanto voltávamos para o carro, recebi uma ligação anônima. Uma voz distorcida disse que Beatriz não agira sozinha e que havia alguém dentro da minha própria administração hospitalar que fornecera as chaves de acesso para ela. Meu coração gelou novamente. A traição era interna. A pessoa em quem eu confiava para gerenciar meus arquivos e a transição da minha aposentadoria era o verdadeiro arquiteto por trás do acesso de Beatriz. Ao desligar o telefone, vi um carro preto estacionado na esquina, o mesmo modelo usado pelo meu assistente pessoal, e percebi que a verdadeira batalha pelo controle do hospital estava apenas começando. O carro preto estacionado na esquina não era apenas uma coincidência, era a peça final de um quebra-cabeça de traição que eu relutava em aceitar. Felipe percebeu meu olhar fixo e, sem precisar de explicações, segurou meu braço enquanto eu caminhava decidida em direção ao veículo. Ao me aproximar da janela fumê, a imagem de Ricardo, meu assistente pessoal e braço direito por mais de 10 anos, revelou-se. Ele não tentou fugir. Havia um sorriso cínico em seu rosto. O sorriso de alguém que pensava ter tudo sob controle, mesmo quando o mundo ao seu redor começava a desmoronar. Ricardo fora o mentor silencioso de Beatriz, fornecendo-lhe as chaves digitais e os prontuários selados em troca de uma promessa, ordenei que ele saísse. Ele tentou argumentar, alegando que apenas cumpria ordens e que a fundação precisava de sangue novo, mas eu não estava ali para negociar.
Com as provas colhidas pela auditoria interna e a confissão gravada de Beatriz na polícia, a carreira de Ricardo terminou ali mesmo, no asfalto quente do estacionamento do hospital. A demissão foi imediata e sumária, seguida por um processo judicial que selaria o destino dele e de qualquer outro cúmplice que ousasse tocar na integridade daquela instituição. Felipe observava tudo com um misto de tristeza e alívio, percebendo que a faxina em nossas vidas estava finalmente completa. O peso de décadas de segredos e meses de perseguição começou a se dissipar, dando lugar a uma clareza que há muito eu não sentia. O hospital, sob minha orientação final, antes da aposentadoria definitiva, passou por uma reestruturação ética rigorosa, garantindo que o legado de cuidado e humanidade prevalecesse sobre a ganância. 2 anos se passaram desde aquele turbilhão de emoções na catedral. Minha casa oficial ficou pronta, tornando-se um refúgio de luz, jardins bem cuidados e lembranças de uma carreira dedicada ao próximo. Beatriz, após cumprir parte de sua pena e ver sua rede social e profissional ser completamente destruída, mudou-se de cidade e desapareceu no anonimato que tanto temia. A última notícia que tivemos foi que ela tentava, sem sucesso, reconstruir sua vida em outro estado, marcada para sempre pela repercussão pública de seus atos. O destino, em sua justiça poética, encarregou-se de cobrar cada centavo de sua arrogância. Felipe, por sua vez, floresceu. O trauma do relacionamento com Beatriz serviu como uma lição dolorosa, mas necessária, sobre o que realmente importa na alma de um ser humano. Ele conheceu Vanessa, uma arquiteta cujo brilho não vinha de joias ou marcas famosas, mas de uma bondade genuína e um senso de humor que trouxe alegria de volta à nossa família. O casamento deles, realizado em uma tarde ensolarada de primavera, foi o oposto do evento frio e calculado que, seu porto seguro, Vanessa tornou-se a filha que eu nunca tive, respeitando minha história e ouvindo com atenção cada conselho sobre a vida e a profissão. Frequentemente nos reunimos para jantares tranquilos em minha casa, onde a famosa torta de maçã, a mesma que Beatriz desprezara, é devorada com entusiasmo e carinho. Durante um desses encontros, Vanessa pegou minha mão e agradeceu por eu ter sido a guardiã da felicidade de Felipe. Mesmo quando isso significava enfrentar o julgamento do mundo, naquele momento, senti que minha missão como mãe e como profissional estava plenamente cumprida. Aposentei-me oficialmente do hospital, deixando a administração em mãos jovens e éticas, e finalmente aceitei o convite de Felipe e Vanessa para embarcar em uma jornada que sempre adiei. Preparei minhas malas para uma viagem ao redor do mundo, ansiosa para conhecer os horizontes que só via através de livros médicos ou relatos de colegas. Felipe e Vanessa acompanharam-me até o aeroporto, o mesmo lugar onde, tempos atrás, eu sentia apenas a solidão de uma luta solitária contra a calúnia. Agora, eu partia com um coração leve, sabendo que a verdade e o amor venceram cada obstáculo. Ao olhar para trás antes de atravessar o portão de embarque, vi Felipe e Vanessa acenando, um casal unido pela integridade e pelo respeito mútuo. A história da cirurgiã que fingiu ser humilde para testar uma noiva gananciosa tornou-se uma lenda urbana na cidade, um lembrete de que o caráter é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. O mundo é vasto e cheio de belezas, e agora, pela primeira vez em minha vida, eu tinha todo o tempo do mundo para abraçá-lo, deixando para trás um rastro de cura e uma família construída sobre a rocha da honestidade. A vida seguiu seu curso da melhor maneira possível, provando que após a tempestade mais violenta, o sol sempre brilha com mais força para aqueles que mantêm a fé e a dignidade intactas